Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu estou passando aqui para trazer para vocês uma mensagem que vai edificar, uma mensagem que vai contribuir para o nosso amadurecimento espiritual. Hoje a mensagem é sobre o crente mundano. O que é um crente mundano? A palavra de Deus fala lá em Tiago que até os demônios creem em Deus, crê na existência de Deus. Ele crê na existência de Deus e teme ele. Ou seja, até os demônios eles creem. Mas qual é a diferença? Eles não obedecem. Nós podemos olhar à nossa volta hoje, muitas pessoas creem em Deus, mas o crer dela em Deus não gera transformação de caráter, não gera anseio, busca por Deus, não gera uma transformação, uma renovação de mente. Ou seja, a gente não vê os frutos da crença, do ato de crer das pessoas à nossa volta. Muitas vezes. E o que que isso nos diz e precisa nos ensinar para gerar em nós um arrependimento? Que a palavra de Deus fala do crente mundano. Que nós não podemos ser um crente, um cristão mundano. Nós precisamos nos converter dos nossos ídolos a Cristo, a Deus. Porque se nós não nos convertermos dos nossos ídolos a Deus, para nós, nossa fé ela é uma fé morta, é uma fé morta, como diz Tiago, porque uma fé é morta, porque ela não produz nada, ela não produz frutos, ela não produz fruto, então é uma fé morta, é apenas uma fé da boca para fora. O que é uma fé da boca para fora? É onde a minha boca professa algo, mas o meu coração anseia por algo totalmente diferente. A fé verdadeira, a fé genuína em Deus, ela brota de um verdadeiro arrependimento, um arrependimento onde o Senhor descortina para mim os ídolos do meu coração. E eu me arrependo das minhas idolatrias, das minhas cobiças, e eu começo a ansiar, buscar por Deus. E eu começo a buscar conhecer a Deus. E nisso eu começo a me satisfazer nessa busca por Ele. Eu começo a me satisfazer com a presença dEle. Então, na epístola de primeiro a João, João ele fala, né? Ele fala assim: não ameis o mundo, nem o que nele existe. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Pois tudo que há no mundo, as paixões da carne, a cobiça dos olhos e a ostentação dos bens, não provém do Pai, mas provém da onde? Provém do mundo. Olha para vocês verem, a cobiça da carne, as paixões da carne, a cobiça da carne, a cobiça dos olhos e a ostentação de bens, ou seja, daquilo que eu tenho, não provém de Deus. Então, os ídolos do nosso coração, ele precisa ser destruídos, nós precisamos nos converter a Deus. Por muito tempo, eu fui uma crente mundana. Por que uma crente mundana? Porque eu professava a minha fé em Deus, mas meu coração estava cheio de ídolos. O que é um ídolo? Um ídolo é aquilo que está no meu coração e é onde eu busco a minha satisfação, é onde eu coloco a minha confiança naquilo, onde a minha maior satisfação está naquilo que não seja Deus. Tudo que a minha confiança não está em Deus, que a minha maior satisfação não está em Deus, se não está em Deus é porque está em outra coisa. E aquela outra coisa é um ídolo no meu coração. Independente do que pode ser, seja filhos, esposa, família, trabalho, profissão, estudo, prazeres, entretenimento, tudo pode se tornar um ídolo no nosso coração, porque nós passamos a ansiar, a desejar, e isso vai provocar em nós uma busca. Eu preciso fazer isso porque eu preciso estar satisfeita. Agora, quando nós estamos em Deus, quando a nossa fé, a nossa confiança está verdadeiramente em Deus, nós passamos a nos satisfazer, nós estamos satisfeitos com Ele, nós estamos satisfeitos nele. A nossa confiança passa a estar plenamente na pessoa de Jesus Cristo. Então, nós passamos a viver por fé, nós passamos a nos alimentar da palavra dele, nós passamos a nossa fé vai gerar o quê? Obras. A nossa fé vai gerar obras, vai gerar frutos, frutos. E o que o Senhor ele traz aqui em João, que ele fala assim, ó: ora, o mundo passa, assim como sua volúpia,
Entretanto, aquele que faz a vontade de Deus permanece eternamente. O que é volúpia? Volúpia é a entrega aos prazeres corporais de maneira descontrolada, ou seja, a minha maior satisfação está na busca pelos prazeres da minha natureza, seja o que for, seja prazeres lícitos ou ilícitos, ou seja, a minha maior satisfação está naquilo, em tudo aqui da terra, não está em Deus, então é um ídolo no meu coração. Aqui fala, eu escrevi aqui, Deus, ele é mais glorificado em nós, porque o cristão verdadeiro, o que ele busca? O cristão verdadeiro, o cristão onde a fé dele está em Jesus Cristo, onde a confiança dele está em Jesus Cristo, e ele não está com o coração cheio de ídolos, o que a fé dele faz? A fé, o desejo dele, a fé dele provoca um desejo, uma vontade de glorificar a Deus, de viver a vontade de Deus. E nós passamos a glorificar a Deus quando nós estamos satisfeitos nele. Quando nós estamos satisfeitos em Deus, quando nós estamos satisfeitos em Deus, aí sim, a nossa fé, a nossa confiança está verdadeiramente nele. Por isso que nós precisamos, lá em Juízes, capítulo 2 de Juízes, diz assim, lá em 2 de Juízes diz assim, é uma sentença. Esse povo, que é o povo de Deus, porque a palavra de Deus ela nos ensina, o tempo toda a palavra ela nos ensina para nós, porque esse povo de Deus aqui na época eram os israelitas. Eles eram o povo de Deus. Deus tinha libertado eles da escravidão. Deus tinha libertado eles da escravidão. E a geração posterior, né, que tinha libertado os filhos dos filhos deles, eles estavam em desobediência a Deus. Eles estavam em desobediência a Deus. Então Deus dá uma sentença para esse povo. Esse capítulo pode nos ensinar muito hoje. Para quê? Para que nós possamos pedir para o Senhor sondar o nosso coração, para que nós possamos reconhecer os nossos ídolos e realmente destruir, através do arrependimento, destruir esses ídolos do nosso coração, buscando por Deus verdadeiramente colocar nossa fé, nossa confiança nele, para nós não sermos um crente mundano. Porque se nós formos um crente mundano, a nossa maior satisfação vai estar nas coisas terrenas, não vai estar em Deus, não vai estar na presença dele, na palavra dele. Aqui, Juízes, capítulo 2, diz assim, o anjo do Senhor subiu de Gal a Boquim e declarou, eu vos fiz subir do Egito e vos trouxe a essa terra, que eu tinha prometido por juramento a vossos pais. Eu ordenará, jamais quebrarei a minha aliança convosco. Quanto a vós, não fareis qualquer pacto ou acordo com os habitantes dessa terra. Antes destruirei os seus altares. Contudo, não escutaste a minha voz. Por que fizeste isso? Por isso vos asseguro, não expulsarei estes povos de diante de vós. Serão vossos opressores, e seus deuses serão uma cilada constante para vós. Assim que o anjo do Senhor pronunciou essa palavra a todos os filhos de Israel, o povo começou a lamentar em alta voz e a chorar amargamente. Presta bastante atenção, porque isso aqui nos ensina muito. Essa palavra, ela nos ensina muito por quê? Porque aqui está falando que os nossos ídolos, os ídolos, eles precisam ser destruídos. Nós não podemos fazer aliança com os nossos ídolos, ou seja, deixa aqui, tá tudo bem, isso aqui não vai fazer mal para ninguém, deixa aqui no meu coração mesmo esse desejo, essa ânsia pelas coisas que não é Deus. Deixa que esse desejo, não. A palavra de Deus fala que nós precisamos, nós necessitamos amar verdadeiramente a Deus. O nosso amor maior precisa estar em Deus. A nossa satisfação maior precisa estar em Deus. Porque se não está em Deus, nós estamos praticando idolatria. Nós estamos praticando, o nosso coração está um coração cobiçoso. Aqui na palavra de Deus, 1 João, primeira epístola de João, diz assim, primeira epístola de João, capítulo 2, versículo 15, diz assim, 1 João, capítulo 2, versículo 16, que é como eu estava falando anteriormente, que a cobiça dos olhos, a cobiça da carne, a ostentação de bem não provém do Pai, ou seja, se nós e os nossos filhos, a geração posterior a nós,
nós estamos cheios de ídolos nos nossos corações, a tendência é cada vez mais nós nos afastarmos de Deus. Nós afastamos um pouco, nossos filhos afastam mais, porque nossos filhos não vão conhecer a Deus. Por quê? Porque nós estamos cheios de ídolos e os nossos filhos também vão ficar cheios de ídolos e assim eles não vão ter o conhecimento de Deus. E quando nós não temos o conhecimento de Deus, nós não vamos viver a perfeita, a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Nós estamos longe do centro da vontade de Deus. Nós não estamos vivendo aquilo que Deus tem para nós. Esse povo aqui, essa lição, essa sentença que Deus traz para eles, é a mesma lição que Deus ele fala para nós. Por isso que ele fala: nós não podemos fazer aliança com os ídolos do nosso coração. Se dentro de nós falamos assim, nossa, eu só vou estar satisfeito quando eu tiver isso, eu só vou estar alegre, feliz quando eu tiver aquilo, eu preciso disso, eu preciso daquilo. Eu estou o tempo todo com o olho em alguma coisa, eu preciso fazer tal viagem, eu preciso fazer tal coisa, o tempo todo eu estou ansiando, eu estou desejando por algo para me satisfazer. Isso é o que é um ídolo no meu coração. É porque ainda eu não estou satisfeito em Deus. Nós, povo de Deus, que temos a verdadeira fé em Jesus Cristo, nós precisamos nos ser satisfeitos, estarmos satisfeitos em Deus. Se nós não estamos, o que nós precisamos fazer? Nós precisamos olhar para Ele, realmente nos arrependermos dos nossos pecados, arrepender, porque isso é idolatria. Aqui fala, é, fomos feitos para encontrar nossa maior alegria quando Deus é nosso maior tesouro. Quando não buscamos a satisfação em Deus, buscamos nos satisfazer com outras coisas. Isso ofende a Deus e nos destrói. Essas duas coisas enfurecem a Deus. Essas duas coisas enfurecem a Deus. A cobiça, a idolatria, o tempo todo nós estamos cobiçando algo para nós estarmos satisfeitos, porque nós não estamos plenamente satisfeitos em Deus, na presença dele, na busca, na leitura da palavra dele, na oração, cantando louvores, em gratidão a ele, buscando conhecer ele, servindo a ele, né, adorando a ele. Se nós não estamos satisfeitos nisso, nós estamos praticando a idolatria, e isso ofende a Deus, porque ele veio e nos libertou para quê? Para que nós servamos ele. Isso ofende a Deus e isso nos destrói. Sim, isso destrói a nós e destrói as outras pessoas à nossa volta. Quero trazer para vocês uma experiência pessoal com essa cobiça. É uma experiência pessoal porque é um testemunho que, claro, é na minha vida, mas na vida de cada um de nós, o Senhor traz algo que precisa ser destruído dentro de nós, porque senão vai nos destruir. E quando nos destrói, não fica só em nós, destrói as pessoas à nossa volta. E a cobiça do nosso coração, ela nos leva para a destruição, porque nós não estamos satisfeitos, nós não vivemos satisfeitos, nós vivemos uma insatisfação, e sempre nós precisamos de algo para estarmos satisfeitos. E isso, a experiência pessoal que eu quero trazer para vocês, que o Senhor me permitiu, né, ver isso ao longo da minha caminhada com Deus, né, depois que o Senhor me despertou, eu venho, né, buscando a Deus e eu tenho percebido que o Senhor, ao longo que eu vou buscando Ele na palavra dEle, eu vou lendo a palavra dEle, meditando diariamente, orando, jejuando, clamando pela misericórdia dEle, realmente me humilhando aos pés dEle. O que tem acontecido comigo? O Senhor, Ele tem mostrado os ídolos no meu coração, Ele tem mostrado aquilo que eu preciso me arrepender para Ele me transformar. E assim eu vou mudando alguns comportamentos, eu vou tirando algumas coisas da minha vida, eu vou colocando outras, eu vou tirando uma coisa, tirando outra. E assim é um processo que já vem ao longo dos anos acontecendo isso. E pela graça de Deus, depois de algum tempo, foi uma caminhada, tá vendo? Um processo de caminhada com o Senhor. Um processo onde a minha fé gerou o quê? Uma ação. A minha fé gerou uma ação de quê? Eu arrependi e o meu arrependimento brotou uma fé em Jesus Cristo, e essa fé em Jesus Cristo provocou uma ação. Então eu comecei a buscar no Senhor, na palavra dele, me alimentando da palavra dele diariamente, estudando a palavra dele, meditando, buscando, sim, a vontade de Deus para minha vida, e assim ele foi revelando os ídolos no meu coração. E quando ele vai revelando os ídolos do meu coração, ele mostra, né, o que o meu coração inclinar, a inclinação maligna do meu coração. Ele mostra a inclinação maligna do meu coração, ele mostra do que ele está me libertando. Isso é maravilhoso, porque o Senhor, ele faz isso para nós entendermos da onde ele nos tirou e para onde agora ele está nos levando, porque se nós permanecermos naquele lugar,
ia me destruir. Eu ia me destruir se eu tivesse permanecido no lugar que eu estava antes. Isso estava ofendendo a Deus, estava ofendendo a Deus e ia me destruir, que é as duas coisas que Deus abomina, porque eu estou ofendendo a Ele e ainda vou me destruir. Isso é um pecado gravíssimo diante de Deus. Então, o que o Senhor trouxe para mim? Há poucos dias atrás, há um pouco tempo, meses atrás, o Senhor me deu um sonho, mas presta bastante atenção. O sonho é algo, ele mostrou uma pequena visão daquilo que ele tinha feito em mim. Ele tinha feito em mim, mas foi um processo, não foi do dia para a noite. É um processo e uma caminhada com Deus. Então eu tive um sonho, e nesse sonho eu via um rabo de uma serpente na minha boca. E o rabo da serpente estava na minha boca, estava a minha língua e estava o rabo da minha serpente na boca. E dentro de mim tinha uma serpente. Esse rabo era preto. Era preto. E quando eu sentia o rabo da serpente na minha boca, me dava ânsia de vômito. Essa ânsia de vômito, eu pegava e vomitava. Quando eu vomitava, a cobra saía uma cobra de dentro de mim. Uma cobra preta de dentro de mim. E eu fiquei pensando naquilo, né? Eu pensei naquilo, o Senhor me trouxe aquilo. Por que que o Senhor me mostrou aquilo? Porque na verdade era algo que ele estava fazendo em mim. E o que que o Senhor trouxe no meu espírito, a impressão no meu espírito? Que aquela cobra, o ovinho dela estava dentro de mim. E ela nasceu, ela cresceu lá dentro. Ela foi crescendo, 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 e ela foi saindo para fora. O rabo dela foi saindo, porque ela estava crescendo. Mas essa cobra, ela estava o quê? Adormecida. Ela estava dormindo, ela ainda não tinha despertado. Eu falo com vocês, chega, me emociono. Por quê? Porque é algo grandioso que o Senhor nos mostra, nos permite mostrar. Mas tá vendo? É um processo de intimidade que não é do dia para a noite, é um processo onde a fé ela vai gerando ações, decisões, atitudes em nós. Então o Senhor me mostrou essa cobra e eu vomitando ela, e ele trouxe a impressão no meu espírito que ela estava adormecida, que ela ainda não tinha despertado, mas quando ela despertasse, ela iria me comer por dentro. A destruição começaria por dentro e sairia para fora, ou seja, eu ia me autodestruir. A cobiça, né, do meu coração, a cobiça do meu coração que estava dentro de mim, ia me autodestruir. Eu mesma ia me autodestruir. E eu já estava ofendendo a Deus. Aquilo já estava dentro de mim. Então, foi saindo para fora. Mas eu passei pelo quê? Eu passei por um processo de libertação, que não é do dia para a noite. É um processo onde os altares idólatras, onde a cobiça do coração é revelada, onde o que está dentro do meu coração é revelado aos meus olhos para que eu venha me arrepender. É um processo de caminhada. Então, o Senhor me deu o privilégio de eu conseguir ver isso, e ele me mostrou, quando ele me mostra isso, eu vomitando, não foi na mesma hora que eu fui entendendo completamente. Ao longo dos dias, eu fui entendendo o que, que o Senhor estava me dizendo com aquele sonho. Ele estava me dizendo que eu tinha passado por um processo de libertação, porque o meu coração, a inclinação maligna dele é a cobiça. Sim, a cobiça. A cobiça, o coração cobiçoso, ele não estar satisfeito. Ele não é satisfeito. Ele precisa sempre estar buscando algo para se satisfazer. Ou seja, ele passa a vida inteira buscando, buscando, buscando algo para se satisfazer e ele não é satisfeito. E nessa busca por algo para se satisfazer, ele vai se destruindo e destrói as pessoas à sua volta. Porque aquilo ia me destruir. Se eu não tivesse passado pelo Senhor, não tivesse me libertado disso, aquilo ia me destruir de dentro para fora. Porque lembre, a cobiça, o que nós ansiamos, o que nós desejamos, o que nós queremos, começa primeiro dentro do nosso coração, para depois externalizar. É de dentro para fora. Nós passamos a desejar algo mais do que a Deus, nós passamos a ansiar por algo mais do que a Deus, nós passamos a ser motivados por coisas que não é pela fé, que não é por Deus. Então, tudo aquilo começa aqui dentro, para depois se externalizar em forma de comportamentos pecaminosos. Então, o que, que o Senhor trouxe para mim? A inclinação maligna do que ele estava me libertando. Do que ele estava me libertando. Eu tive essa impressão quando eu estava com o Senhor já, quando eu criei, eu arrependi dos meus pecados e criei nele e decidi seguir Jesus? Não. Isso foi um processo na minha vida. Você vê, um processo consciente, né? Quando eu tomei consciência desse processo, já tem
que eu comecei a ansiar por Deus, pela palavra de Deus, por orar, por buscar a Ele, eu já estou no quinto ano mais ou menos. Então foi um processo até o Senhor me revelar do que Ele estava me libertando, do que Ele me libertou. Entende que é um processo de relacionamento, de intimidade, onde nós passamos a ansiar por Deus, a entender que nós precisamos estar satisfeitos nele. Então a fé não é apenas uma decisão, a fé ela traz para nós uma satisfação verdadeira, genuína em Deus, uma alegria, uma paz nele, não na circunstância à nossa volta, mas nele, porque quando nós temos paz nele, alegria nele, estamos satisfeitos nele, todas as situações à nossa volta não vai tirar nossa paz, não vai tirar nossa alegria, não vai tirar nosso contentamento, não vai tirar nossa satisfação, porque quando nós temos a nossa confiança em Deus, nós temos o quê? Tudo que nós precisamos. Então, não são as situações à nossa volta que vai tirar a nossa fé. Não são as situações à nossa volta que vai tirar a nossa esperança, a nossa confiança no Senhor, porque nós estamos enraizados nele. Então, nós passamos a buscar, a viver pela fé, viver buscando saber a vontade de Deus para a nossa vida. Porque hoje, depois que ele me mostrou esse processo de libertação que ele me deu, que ele me libertou, daquilo que ele me libertou, do coração cobiçoso, de um coração cobiçoso que gera insatisfação, que sempre quer mais, ele faz o quê? Ele tem as paixões da carne, ele cobiça, os olhos dele cobiça e ele ostenta os bens que tem. E eu olho para trás hoje, isso era muito claro na minha vida. Independente do que o Senhor tinha me dado, um presente que o Senhor tinha me dado, de algo que eu tinha ganhado, tudo eu precisava estar mostrando para os outros, tudo eu precisava que os outros soubessem o que eu tenho, o que eu tinha. Então os outros precisavam saber do que eu conquistei, do que eu tinha, daquilo, da onde eu tinha chegado. Isso é o quê? Uma ostentação de bens. Eu preciso ostentar, eu preciso mostrar a minha vida profissional, eu preciso mostrar tudo que eu tenho, tudo que eu conquistei, as amizades que eu conquistei, eu preciso mostrar as coisas materiais que eu conquistei, eu preciso mostrar tudo aquilo que eu conquistei, tudo aquilo que eu ganhei, tudo aquilo que eu tenho. Eu preciso ostentar isso, eu preciso mostrar. Isso é abominável diante de Deus. Isso é um cristão mundano, é um crente mundano que ainda não entendeu o que é Deus, o que é a fé em Deus que transforma. Mas para isso, é isso que o Senhor faz. A misericórdia de Deus, ela é maravilhosa. Por quê? Porque quando eu estava fazendo isso, eu não sabia. Eu não entendia a motivação do meu coração. Eu não entendia. Mas a partir do momento que eu criei, me arrependi dos meus pecados, eu não me arrependi disso. Mas a partir do momento que eu criei, me arrependi dos pecados, que eu tinha consciência deles, e comecei a andar por fé, andar buscando o Senhor, com o tempo o Senhor foi mostrando os comportamentos antigos meus. Por que eu reagia de certa forma? Por que às vezes eu fazia tal coisa? Às vezes nós tememos mais o homem do que a Deus. Nós estamos temendo o homem, não tememos a Deus. Nós passamos a ostentar os nossos bens, a ser motivados pelas paixões da nossa carne, pelas paixões, pelas cobiças dos nossos olhos. Nós olhamos algo, nós cobiçamos. Eu preciso daquilo para me estar alegre. Eu preciso daquilo para me estar satisfeitos. E isso que é bom, o bom de Deus maravilhoso, paciente conosco, é o quê? Que ele não, tá vendo? Que ele não nos destrói porque nós estamos errando ali, mas ele nos mostra, quando nós chegamos no processo com ele nos mostra da onde ele nos tirou. Para que ele nos mostra? Para entender, tá vendo? Eu tirei você daí. Eu tirei você dessa lama, desse lamaçal. Pra gente não querer voltar de novo pro Egito. Não querer, que simbolicamente falando, não querer voltar de novo para aquilo que nós estávamos antes. Então, muitos comportamentos meus cessaram, muitas atitudes minhas cessaram. Por quê? Porque o Senhor mostrou a motivação do meu coração. Antes, quando eu postava algo, quando eu ostentava algum bem, quando eu mostrava algo que eu tinha conquistado, algo que eu tinha, não era, eu estou fazendo isso porque meu coração ele precisa ostentar. Não é por maldade. Tá vendo que é algo que ele surge, não é algo que eu faço consciente que é mal. Eu não faço algo consciente que é algo que brota dentro de mim e eu vou lá e faço. Comportamento, aquilo que está no meu coração, ele só brota para fora. Se o meu maior tesouro é Deus, se minha maior satisfação é Deus, vai brotar para fora os frutos dele, os frutos do espírito dele, que é o amor, a bondade, a paciência, o domínio próprio. Tudo isso vai sendo produzido em nós com o tempo, é um processo.
um processo que acontece na nossa vida. Então, quando o Senhor vai nos mostrando, aí hoje eu entendo porque às vezes eu deixei de fazer tantas outras coisas, porque as motivações, o Senhor me mostrou as motivações por trás daquilo. Eu já não me sinto bem fazendo o que eu fazia antes, porque eu pensava que era lícito, pensava que estava tudo bem. Eu não via maldade por trás disso. Mas o lindo é que o Senhor nos mostra. Então, quando o Senhor nos mostra, é para o quê? É para falar da onde que eu tirei você. Então, a gente não pode querer voltar para aquele lugar, porque tem coisas que faz a gente voltar para um lugar. Se nós alimentarmos o quê? Que é a cobiça dos olhos, as paixões da carne. Por isso que o cristão verdadeiro, ele precisa ser movido e guiado pelo Espírito Santo de Deus. Pelo Espírito Santo de Deus, ele precisa estar submetido, a vida dele precisa estar submetida ao senhorio de Cristo. Para quê? Para que nós não sermos carnais, mas sim espirituais. Para nós não vivermos praticando as obras da carne. As obras da carne, ela é provocada muitas vezes não, ela é provocada por aquilo que está escondido, que está oculto aos nossos olhos, mas está dentro do nosso coração. Apenas se externaliza depois. Primeiro nós pecamos aqui no coração contra Deus, para depois externalizar. Por isso que os comportamentos, eles vêm, quando eles saem para fora, já está muito tempo, Deus já está vendo no nosso coração aquilo concretizado. Nós já estamos ofendendo a Deus aqui dentro. Então, qual que é a mensagem de hoje? Eu trouxe a minha experiência, eu trouxe aqui a palavra, para nós entendermos que nós precisamos destruir os ídolos do nosso coração, à medida que o Senhor vai nos mostrando. E como? Nós precisamos nos consagrar ao Senhor, para que Ele nos santifique. Então, nós vamos nos consagrando ao Senhor com a leitura da palavra. Nós precisamos meditar, porque a leitura da palavra, a verdade da palavra, que é Cristo Jesus, vai nos limpando, vai nos purificando, vai mostrando dentro de nós. Então, por isso que o Senhor fala, como eu já disse em quase todos os vídeos, precisamos buscar o reino de Deus. Como nós buscamos o reino de Deus? Nós precisamos buscar entender a vontade de Deus para a nossa vida. Nós precisamos buscar saber o que o Senhor Jesus Cristo está falando, porque nós precisamos meditar na palavra dele dia e noite, para o quê? Para que aquilo que é sujo dentro de nós e saindo, porque isso aqui a palavra de Deus vai entrando dentro de nós e vai nos limpando, vai gerando uma limpeza na nossa mente, uma limpeza no nosso coração, os altares vão sendo destruídos com o ensino da palavra de Deus. Os altares do nosso coração vai sendo destruído. Por isso que a palavra de Deus fala, aqueles que se humilham diante de Deus, o Senhor vai exaltar eles. Então, à medida que a palavra vai entrando, vai fazendo a limpeza, nós vamos nos humilhando diante de Deus. Senhor, perdoa. E vai consagrando, e vai jejuando, e vai lendo a palavra, e vai orando, e vai fazendo propósito de oração. Isso tudo onde? Com Deus, no secreto com Ele, na intimidade com Ele. Isso é o quê? Isso é a fé, o arrependimento, o crer. Eu creio em Deus. E quando eu creio verdadeiramente em Deus, eu começo o quê? Ansiar por Deus. Eu começo a buscar me satisfazer em Deus. Brota dentro de mim, não é forçado, não é de fora para dentro, mas aqui é de dentro para fora. Eu começo a ansiar por servir a Deus, eu começo a ansiar por querer glorificar a Deus, começo a ansiar por Deus. Então a minha satisfação passa a ser Ele passa a ser esse. Então, todas as outras coisas que eu queria antes, que eu cobiçava antes, o Senhor me permitiu ter, para me entender que a minha motivação, aquilo não me motiva. Eu posso ter tudo no mundo, mas aquilo não me motiva a viver, aquilo não me motiva a, a, a ter os bens materiais, as paixões da carne, aquilo não nos sustenta, aquilo não nos motiva por muito tempo. Apenas o Senhor pode ser a nossa motivação, apenas o Senhor pode ser a nossa maior satisfação, apenas Ele que pode nos salvar de nós mesmos. É o que Ele fez. Ele me salvou de mim mesmo. Ele me salvou de mim mesmo, porque eu auto me destruiria. Eu auto me destruiria por causa do quê? Por causa da cobiça do meu coração. Por causa do coração cobiçoso. E o coração cobiçoso, ele dá os seus frutos. Tem os frutos do coração cobiçoso. Então, muitos comportamentos nossos é por causa do nosso coração cobiçoso, que gera insatisfação. Tudo estamos insatisfeitos, sempre precisamos de mais alguma coisa para estarmos satisfeitos. Não vivemos contentes, não vivemos plenos, satisfeitos em Deus. Sempre buscamos algo para nos satisfazer. Isso é um coração cobiçoso, né? Então, o Senhor, ele vem para o quê?
Jesus Cristo, ele veio para libertar. E aquele que Jesus Cristo liberta será verdadeiramente livre. E isso é o que me alegra, né? É a minha alegria hoje. Por quê? Porque eu vi a libertação do Senhor na minha vida e eu estou vendo cada dia mais ele me libertando, ele trabalhando em áreas da minha vida, ele trabalhando em áreas da minha vida. Mas aquilo que realmente, que era aquilo que me destruiria, ele me libertou. E eu sei que ainda preciso passar por muitos processos em determinadas áreas da minha vida, mas o que? Eu estou agora debaixo da submissão dele, debaixo do senhorio dele, para que ele venha me transformar cada dia mais até aquele grande dia. E a minha maior alegria, né, é pensar o quê? Que ele fala na palavra dele, que ele começa boa obra. E toda boa obra que ele começa, ele termina. Então, tudo aquilo que o Senhor começa em nós, ele vai terminar. Nós só precisamos estar o quê? Estarmos nele, buscando nele a satisfação, buscando nele a alegria, buscando nele. E como eu busco nele? Lembre, como eu disse antes, é na palavra, é crer. Eu preciso crer em Jesus Cristo verdadeiramente. O meu arrependimento, eu preciso verdadeiramente me arrepender dos meus pecados, confessar os meus pecados, arrepender dele. Nesse processo de arrependimento, a fé vai brotar. A fé em Deus, a fé verdadeiramente, a fé verdadeira que me salva e a fé que me cura e a fé que me liberta e a fé que vai me resgatar, né? A fé que nos resgata do poder do mal sobre a nossa natureza. E essa fé é o que o Senhor ele quer deixar forte em nós. É a fé de nós sermos movidos e nós sermos guiados por Ele. Sermos movidos e guiados por Ele. Por isso que ele fala, né? O justo viverá pela fé. Por isso que também tem outra passagem que fala: a tua graça me basta. Ou seja, a graça de Deus nos basta. Por quê? Porque nós estamos satisfeitos nele, porque se nós temos a graça dele, nós temos tudo que nós precisamos, porque quando nós temos Deus na nossa vida, ele pega na nossa mão e passa conosco em todas e qualquer situação. Que Deus possa abençoar você. Espero que essa mensagem possa ter edificado você, que o Senhor possa, né, cada dia mais trabalhar na sua vida, assim como ele tem trabalhado na minha, ele possa trabalhar na sua. Que você cada dia mais possa se submeter aos processos que ele permite que nós passemos para o quê? Para a nossa fé ser fortalecida nele e para cada vez mais nós sermos obedientes à sua vontade. Que Deus abençoe cada um de vocês. Fiquem com Deus.